Nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa sobre ajuste fiscal. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Blairo Maggi. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tentava conversar com o senador antes da gravação, perguntando, essa decisão do senador Renan Calheiros, não é, que devolveu as medidas provisórias vindas do Planalto, que fazem referência ao ajuste fiscal. E com isso, forçando a tramitação de um projeto de lei, mesmo que em regime de urgência, impõe um outro ritmo a essa discussão e uma outra participação do Congresso Nacional, não é? Sem dúvidas. O que está em jogo, ou que se tem que analisar, é uma questão política, né, e uma questão econômica também. A econômica é que, de fato, o país precisa de um ajuste, né? Isso é como na economia das nossas casas, dos nossos lares, que em determinado momento você acha que está um pouco folgado, gasta um pouco mais e depois tem que chamar os filhos, a esposa, todo mundo e falar, olha, nós temos que fazer duas coisas aqui, aumentar a receita e diminuir o gasto. Então, é exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Gastou-se a mais, talvez se gastou errado, foram feitas algumas coisas que poderiam ter sido evitadas. Esse é o ponto prático da situação. O político está ligado a isso, né? Quando foi para fazer as bondades, né, foi criar incentivos para isso, para aquilo, programas disso ou programas daquilo que foram criados pelo governo federal, a maioria deles, ou todos eles, foram criados por decreto, por normativa e outras coisas. Não foi chamado o Congresso e o Senado, o Congresso brasileiro, para discutir isso. Então, a questão política hoje é essa, quer dizer, na hora de fazer a bondade, você fez sozinho, né? Na hora que tem que puxar a orelha, agora você vem e quer que eu faça isso. Essa é a leitura política que tem no Congresso Nacional. Acho que não faltará responsabilidade para o Congresso ajudar e fazer aquilo que tem que ser feito para o país. Porque, como disse, o entendimento é que há a necessidade de fazer. Agora, a forma de fazer é que nós estamos discutindo. Eu acho que aí o presidente Renan, ele foi feliz de fazer isso, de dar um basta, dizer, olha, as coisas que podem ser discutidas no mesmo prazo, né, no mesmo prazo de uma lei, e principalmente quando se trata de aumento de imposto, que é essa mudança da carga tributária sobre a folha de pagamento, tem tempo e tem prazo para fazer por um projeto de lei constitucional, de urgência constitucional. Então, não vejo nenhum prejuízo para o governo. Claro, como disse, nós temos a discussão política e a econômica. Então, o governo está fazendo a econômica e o Congresso hoje faz a discussão política e quer seguir nesse caminho. Então. Mas, provavelmente, na hora de discutir o mérito dessas questões, o Congresso também vai dar sua contribuição na área técnica, na área econômica, não é? Sem dúvida nenhuma. Essa questão da desoneração de folha mesmo que o senhor falou, isso é um tema que, pelo menos, deve dividir opiniões aqui na casa? Olha, deve dividir no discurso, mas não deve dividir muito no voto, porque há uma necessidade. Quando foi concedido esses benefícios, muitos senadores alertaram, e eu fui um dos quais também, que tive a oportunidade várias vezes de dizer, que as contas não estavam fechando, que essas contas não iriam fechar. E tinha-se ali, para mim, uma questão eleitoral também, né, de querer fazer algumas coisas para angariar votos, né? A realidade foi isso que aconteceu. Mas passada essa fase, chega-se à conclusão de que o que foi dado de benefício foi muito, né? O governo abriu mão aí de 25 bilhões de reais nessa questão da folha de pagamento. É claro que todos aqueles que me assistem e foram beneficiados não querem perder mais esse benefício. É justo e dá para entender. Olha, eu não quero mais pagar aquilo que eu pagava no passado. Porém, as contas da União não fecham. Pelos desmandos, pelos problemas, ela não fecha e ela tem que ser recomposta. Então, o que o governo está querendo agora? Ele está querendo buscar de volta aí 12 bilhões, coisa parecida. Mas eu sei, né, já fiz contas também junto com outros empresários, também tive algumas atividades que foram beneficiadas por isso, mas que na volta agora de 1 para 2 ou de 2 para 4 não fecha, as contas ficam mais caras do que era antes de recolher 22% sobre a folha. Então, ainda bem que o governo está dando a opção para o empresário que ele faça as suas próprias contas e diga, olha, eu não vou aceitar a mudança, eu quero voltar no que era antes, recolhendo sobre o total da folha. E isso é uma possibilidade e é uma discussão. Como eu disse, eu acho que na hora de votar deve entrar a razão. A própria oposição aqui no Senado Federal, e nós conversamos já com vários colegas,
percebem que está chegando a hora no Brasil, na hora da política brasileira aqui no Congresso, de que a corda também tem limite para se esticar, né? Ninguém quer um país rompido, ninguém quer um país com grandes dificuldades. A oposição impõe dificuldade ao governo, mas também sabe até onde deve ir. Eu acho que os votos devem vir na direção da correção e do ajuste fiscal, embora eu também não goste nem um pouquinho de pagar mais imposto. Vai prevalecer o bom senso, o senhor acha? Em função da delicadeza da situação. Perfeitamente. Deve esse entendimento, né, de que o principal para todos nós aqui é o Brasil, né? Eu sei da revolta das pessoas, sei que a economia está parada, ela está parando mais. Pois é, que já está reduzindo. Já está reduzindo. Mais imposto. Esse é o argumento do setor produtivo. Como mais imposto numa hora dessa? É verdade, né? É isso mesmo. É muito difícil, porque quando você está produzindo a pleno, que é a sua indústria, a sua atividade está gerando capital, gerando caixa, até vai, né? Até você consegue pagar. Mas no momento em que há uma redução violenta da economia, nós teremos uma recessão muito grande e vem mais imposto. Quer dizer, você fatura menos e paga mais imposto, a situação é muito complicada. E vou dizer uma coisa, só mesmo pelo patriotismo que se vai fazer essas coisas. E uma contrapartida nós teremos, porque já se conversou sobre isso semana passada, né? Que o governo também, na sua máquina, deu uma enxugada, não é isso, senador? Bom, eu, na minha avaliação, acho que o governo, ele enxugou algumas despesas, mas da máquina mesmo ele não fez nada. Ele deveria fazer um programa, diminuir os seus DAS também, eu não sei se é DAS no governo, mas lá no meu estado era DAS, quer dizer, cargos de confiança, tem que dar uma demonstração para a população. Olha, eu estou lhe pedindo um sacrifício, mas eu estou fazendo outro. Né? O governo, na minha avaliação, ele não está fazendo esse sacrifício. Ele está dizendo assim, você faz o sacrifício e eu vou ficar olhando o que vai acontecer. Quer dizer, cortando despesas do cafezinho ou coisas pequenas não vai resolver nada. Isso tem mais simbólico. É mais simbólico, tem que ser coisa prática. E eu acho que os momentos de fazer grandes reformas, o momento de fazer grandes mudanças é quando você tem grandes crises, né? É ali que você faz as mudanças. Então é agora, né? Agora que tem que aproveitar. Eu acho o governo, nesse momento, muito passivo, né? É crítica, é constatação, tem problema disso, problema daquilo, e o governo, ele olha e não dá uma solução. Ele olha e não dá uma referência para você dizer o seguinte, muito bem, eu tenho esse problema, mas daqui a algum tempo, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, eu consigo sair por esse caminho e nós vamos fazer esse programa. Nós não estamos vendo isso nesse momento. E é no ambiente político que essa negociação de ajuste fiscal pode levar a uma ação, a uma outra postura do governo, um pouco mais proativa nesse sentido de enxugar os seus gastos, fazer a sua parte do sacrifício? Eu acho que sim. Eu acho que a crise proporciona isso, abre esse espaço. Como disse antes, a própria oposição tem uma tendência de sentar, né? Pela responsabilidade que eles têm com a história do país e com o país. Ninguém, como já disse antes, quer ver isso aqui uma Venezuela, quer ver isso aqui conflagrado. Pelo contrário, todos nós temos que ter a responsabilidade de buscar um ajuste que seja possível e um ajuste que indique claramente, olha, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a nossa situação é totalmente contrária. Eu vi a fala da presidente ontem, né? Ela diz, não, nós não estamos tão ruim como se propaga. Eu até concordo, mas se nós não formos firmes e fazer uma secção, parar o que está acontecendo, certamente nós vamos chegar lá e o preço vai ser muito caro. Acaba chegando lá. Senador, uma última pergunta para encerrar nossa entrevista. O senhor acha que essa decisão do presidente Renan Calheiros inaugura uma nova dinâmica nessas relações? Nós estamos vendo agora em 2015, por exemplo, na Câmara dos Deputados a gente tem a composição da mesa da casa sem a participação do partido da presidenta Dilma, por exemplo. Não é? Perfeito. O que mudou uma série de dinâmicas e decisões e até de temas a serem tratados na Câmara dos Deputados. No Senado, em poucos dias depois dessa composição da Câmara, a gente viu essa decisão do presidente Renan Calheiros. Nós estamos vivendo uma nova maneira de relações entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto? Bom, eu espero que sim. Tá? Nós sempre reclamamos aqui no Senado que nós não queríamos que o Senado fosse, como dizia o nosso ex-colega aqui, senador Pedro Táxi, um puxadinho do Planalto, né? Não, nós queremos ter a nossa autonomia, a nossa capacidade de analisar, de avaliar e de aprovar ou não as coisas. Quer dizer, como se diz, né? Os poderes são independentes, porém com harmonia. Agora, essa independência e essa harmonia deve ser buscada. Acho que nós vivemos um momento um pouco
um pouco conturbado por tudo que se passa em termos de política, mas eu ficaria muito feliz de ver o Senado seguir esse novo caminho. Quer dizer, o Executivo, o Judiciário, eles são poderes independentes, mas nós também somos, né? Nós não podemos ser a casa onde se resolve tudo a custos que todo mundo quer, sem a responsabilidade com o país. Eu bato palmas, né, por esse momento, por inaugurar esse novo momento no Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Roman, e você convidado a fazer sugestões e críticas à nossa grade da televisão. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.